Olha, vamos seguindo aqui o nosso balanço geral. Eu quero imagens desse homem, José Pedro Leandro Ferreira. Esse homem é um operador de caixa que estava no estacionamento onde um jovem foi baleado na cabeça. Esse homem que sorri aí na câmera da Record era o alvo, gente, alvo dos tiros nesse estacionamento. Ele era o alvo dessas pessoas que voltaram para lá para matá-lo. Eles atiraram para matar, mas acabaram pegando um inocente. Essa imagem que rodou o Brasil e agora... Ó, tá vendo, ó? Ele corre e aí o rapaz de boné aqui na parte de baixo é o rapaz que foi atingido na cabeça. Será que o atirador se confundiu? Os dois estavam ali com roupa escura, os dois com boné. Será que ele atirou na pessoa errada? Ou será que, infelizmente, esse inocente foi atingido porque estava no lugar errado, na hora errada? A família está revoltada. Bom, quem ficou cara a cara com esse homem foi o Guilherme Campos, que já está ao vivo comigo agora e tem mais detalhes sobre esse caso. Guilherme, o que intriga a nossa equipe, o pessoal que está em casa vendo essa imagem, é que esse homem aparece sorrindo. O que ele contou para você, o que ele antecipou, porque esse homem era para estar, no mínimo, né, no lugar do outro jovem de 22 anos que está internado em estado gravíssimo no hospital. Conta pra gente, de Campos. Boa tarde. Boa tarde, Valentim. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Pois é, o José Pedro, de 30 anos, era o alvo do atirador. O José Pedro é operador de caixa aqui do estacionamento. Ele trabalha aqui há um mês e está afastado depois de tudo que aconteceu. E agora há pouco eu conversei com o José Pedro, ele gravou entrevista. Daqui a pouco você vai acompanhar alguns trechos dessa entrevista e durante o Balanço Geral você vai acompanhar a reportagem. Então é o seguinte, Valentim, vamos então acompanhar alguns trechos dessa entrevista. O caso aqui nesse estacionamento, que fica na Avenida Jerônimo Gonçalves, em Ribeirão Preto, aconteceu na madrugada de domingo. E aí no início da manhã, o José Pedro postou um vídeo nas redes sociais para falar sobre o que aconteceu. E aí, para muita gente, ele teria debochado de tudo o que aconteceu aqui, do Juan, que acabou sendo atingido por um tiro na cabeça. Então vamos acompanhar esse vídeo e depois a gente traz mais trechos dessa entrevista. Então o primeiro vídeo agora é o vídeo gravado pelo José Pedro, de 30 anos. Ele gravou um vídeo no início da manhã de domingo para falar como ele estava. Vamos acompanhar. Galera, tô bem, tô vivo. A treta foi lá no estacionamento, mas tá tudo certo. Não foi comigo, mas eu tô inteiro, tô vivo ainda, viu? Obrigado pela preocupação de todos aí. Acabei de sair do futebol, por isso que eu não respondi todos aí. Vou tentar responder, mas tô bem, graças a Deus. Bom, Valentim, mas antes da gente acompanhar agora o trecho da entrevista onde ele explica, né, o motivo dele gravar esse vídeo, vamos só falar o seguinte: nós estamos aqui no estacionamento onde tudo aconteceu. A gente pediu autorização, né, para a gerente aqui do estacionamento, que deu permissão para a gente fazer essa participação ao vivo aqui na frente do estacionamento onde tudo aconteceu. A briga e depois os disparos de arma de fogo. O José Pedro disse que foram 5 disparos. Pelo vídeo dá pra gente perceber pelo menos 3 disparos de arma de fogo. E aí, só pra gente esclarecer exatamente o que aconteceu, Valentim, o José Pedro disse que quando os 2 homens chegaram aqui de moto, eles não pegaram o ticket e aí já começou a discussão, depois a briga. Após 20 minutos, né, que eles foram embora, o homem voltou aqui, o homem que foi agredido, e aí saiu atirando. Mas agora vamos acompanhar então o trecho da entrevista do José Pedro, que ele explica por que gravou esse vídeo. E ele conta que em nenhum momento debochou do que aconteceu. Vamos acompanhar. Você gravou um vídeo logo depois que tudo aconteceu. Por que você gravou esse vídeo? É que eu estava jogando, né, e várias pessoas me ligando, meus familiares, amigos próximos, e perguntando se eu que tinha tomado tiro ou
que tinha brigado. E aí eu gravei para falar que estava bem, que eu estava jogando, por isso que não estava respondendo. E em nenhum momento eu fui debochar igual que o site do Instagram, uma página, né, do Instagram falou que eu gravei o vídeo para debochar da situação. É isso, Valentim. Ele disse que em nenhum momento debochou do que tinha acontecido, né? Em nenhum momento ele quis dizer que estava comemorando porque ele não foi o alvo do atirador. Ele, na verdade, ele foi o alvo do atirador, mas os tiros acabaram não atingindo, né, o José Pedro. Os tiros, um dos tiros, atingiram então o Juan, de 22 anos. Bom, e agora vamos acompanhar o José Pedro contando exatamente o que aconteceu. Desde o momento em que os dois homens chegaram aqui de moto, e aí quem pilotava a moto não quis pegar o ticket do estacionamento, um funcionário foi até eles, quis entregar, e eles não quiseram pegar. Foi então que o atirador deu um tapa no braço de um funcionário. O José Pedro viu essa cena e aí partiu para cima do atirador, uma briga que aconteceu aqui na frente do estacionamento. E agora o José Pedro vai contar exatamente como tudo aconteceu madrugada de domingo aqui na frente desse estacionamento, na área central de Ribeirão Preto. Tava eu e o meu amigo lá, né, de trabalho, ele tipo meio que invadiu o estacionamento porque ele não tirou o ticket lá na cancela e entrou já. E aí o meu amigo foi entregar o bilhete para ele poder pagar o estacionamento, e aí ele não quis pegar. E eu estava liberando um outro carro da frente, e aí começou um gritar com o outro, aí o rapaz que atirou, que eu não sei o nome dele também, porque eu não conheço ele, deu um tapa no funcionário lá do estacionamento. E aí eu fui falar com ele que ele estava errado, que ele já tinha invadido o estacionamento, não tinha pegado o ticket. E aí ele começou a gritar comigo também e me empurrou, e aí que foi que surgiu a briga. É isso, Valentim. Ele disse então que reagiu a uma agressão do atirador. Primeiro, o atirador, ele dá um tapa no braço de um funcionário aqui do estacionamento. Depois, ele continua ali ofendendo o funcionário. O José Pedro vai lá, perto ali do homem que já tinha agredido o colega dele. E aí, o atirador dá um empurrão no Zé Pedro, de acordo com ele. E aí ele acabou reagindo a essa agressão, e aí foi onde começou toda a briga aqui na frente do estacionamento. Tudo foi registrado por câmeras de segurança. O José Pedro dá chutes, socos, né? O atirador cai no chão, o José Pedro vai para cima dele. E aí, depois dessa briga, o homem que até então ninguém imaginava que iria aparecer aqui com uma arma, mas é o atirador que acaba sendo agredido pelo José Pedro. E aí, depois de ser agredido, ele diz: me espera que eu vou voltar. Depois de 20 minutos, ele volta aqui para o estacionamento e entra atirando. O Juan, de 22 anos, que não tinha nada a ver com a história, foi atingido por um tiro na cabeça. Ele está internado em estado grave na unidade de emergência do Hospital das Clínicas. Vamos acompanhar então agora a entrevista do José Pedro, o momento em que ele conta como foi o momento que o atirador entrou aqui e saiu disparando. Vamos acompanhar. Depois dessa briga, ele disse que ia voltar, e aí, em quanto tempo ele voltou? Como é que foi esse momento até a volta dele, que ele entra lá e sai atirando? Aí ele disse que ia voltar, e aí, tipo, acho que foi uns 20 minutos que eu tava no celular falando com a minha patroa, né, explicando o que aconteceu lá. E aí eu tava no celular falando com ela, ele desceu da moto e saiu atirando. E o Juan, ele tinha descido do carro para ir acertar o estacionamento e acabou acertando o tiro nele. E ele não deu só um tiro, ele atira mais de uma vez? Atira umas 5 vezes. E aí um dos tiros, não sei se foi o primeiro ou algum dos tiros que pegou no Juan, acho que ele foi abaixar e aí pegou, porque o outro funcionário estava logo atrás dele também. Olha, então nesse caso, Guilherme Campos, a imagem que nós acompanhamos aí, o flagrante da câmera, mostra o momento exato que ele chega já atirando, né? A imagem pegou bem de cima, um ângulo que deu para retratar bem toda a dinâmica deste crime. Então, essa hipótese que ele teria se confundido, né, e atirado
contra esse jovem de 22 anos. Infelizmente, né, esse jovem acabou estando no lugar errado, na hora errada, não tinha nada a ver com a briga e o próprio João Pedro confirmou isso. E é ele quem aparece naquela imagem correndo dos disparos que não atingiram ele, mas ele era o principal alvo, é isso? É isso. Ele era o alvo, então, desse homem que entrou aqui no estacionamento e saiu atirando. O Juan, de 22 anos, estava pagando o estacionamento. Ele nem estava prestando atenção, né? Depois de trabalhar durante toda a madrugada, ele estava em uma casa de shows que fica aqui na Baixada de Ribeirão Preto. Ele trabalha com uma banda. E aí ele estava aqui tranquilo, pagando o estacionamento e, de repente, esse homem entrou atirando. Claro, ele mirou no José Pedro, que estava aqui, né, na frente do estacionamento. O José Pedro tinha acabado de ter uma briga com esse atirador, mas um tiro acabou atingindo o Juan. O tiro acertou a cabeça do Juan. O Juan tem 22 anos. A última informação atualizada lá do Hospital das Clínicas é que ele está internado em estado grave. Então esse caso aconteceu na madrugada de domingo. O José Pedro já prestou o depoimento. Ele foi ouvido ontem pelo delegado, então ele contou tudo isso que a gente acabou de acompanhar agora aqui no Balanço Geral. E o atirador também foi ouvido ontem e a informação que a gente tem é que foi liberado. O delegado agora deve pedir a prisão desse homem que entrou aqui no estacionamento atirando e acertou a cabeça do Juan, de 22 anos, que não tinha nada a ver com a história. Valentim, ontem o advogado do atirador, na porta da delegacia, disse que o motivo não foi a falta do pagamento. E hoje o José Pedro disse que o motivo foi mesmo o pagamento. Você acabou de acompanhar a entrevista. O advogado disse que foi o amigo do atirador que se envolveu em uma briga com o José Pedro e aí depois acabou sendo agredido porque ele foi lá para separar, mas não é exatamente isso que as imagens mostram. As imagens mostram apenas dois homens brigando, que é o José Pedro e o atirador. E aí uma outra conversa que surgiu lá na porta da delegacia, e aí foi por parte do irmão do Juan, de que o atirador e o operador de caixa, né, que brigaram aqui, já se conheciam e que era uma briga antiga. O José Pedro negou, disse que não conhecia o atirador, disse que nunca viu esse atirador por aqui e o motivo dessa briga foi mesmo pelo pagamento do estacionamento. O homem que depois veio aqui atirando, quando chegou de moto com um amigo, ele estava na garupa, o atirador, a todo momento ele estava na garupa da moto. Ele disse que os dois não pegaram o ticket que tem aqui, né, no equipamento para abrir a cancela. E aí, por esse motivo, veio um funcionário, foi lá tirar satisfação, ó, tá aqui o ticket, veio até entregando para os dois, eles não quiseram pegar o ticket. E aí, depois disso, o homem que depois veio aqui e saiu atirando, deu um tapa no braço de um funcionário. O José Pedro foi para cima, acabou sendo empurrado e aí partiu para a briga e depois a gente acompanhou, né, por meio dessas imagens de câmeras de segurança, como foi essa briga. Depois dessa briga, 20 minutos depois, o homem que acabou sendo agredido, a gente percebe que ele foi bastante agredido pelo José Pedro, né, tomou socos, chutes, caiu no chão, o José Pedro foi para cima dele. 20 minutos depois ele entrou aqui e saiu atirando. A gente não sabe exatamente se foram 5, 3 disparos. O José Pedro disse que foram 5 disparos. Pelas imagens, a gente conseguiu prestar atenção aí em 3 disparos de arma de fogo. E aí um tiro atingiu a cabeça do Juan e a família está vivendo aí dias muito difíceis, né? Porque está nessa expectativa para o José Pedro melhorar, para ele sair dessa. Mas o estado dele é grave. A gente conseguiu até algumas informações que estão chegando agora, Valentim, de acordo com a atualização, né, do estado de saúde do Juan. E aí é o seguinte, ó, o estado de saúde do Juan é o mesmo, sem mudança, segue gravíssimo, aguardando exames. Então essas são as informações atualizadas sobre o estado de saúde do Juan, de 22 anos, que tomou um tiro sem saber o porquê. Ele estava aqui pagando o estacionamento e, de repente, foi atingido por um tiro na cabeça. Eu volto com você, Valentim. Olha, essa é a imagem desse jovem inocente que acabou sendo atingido
por essa bala, né, que seria uma bala perdida, né? Ele estava ali no meio da confusão, infelizmente, reforço, né, no lugar errado, infelizmente na hora errada, e acabou sendo a principal vítima, né? Esse tiro, na verdade, seria para o João Pedro, que conversou aqui com o Balanço Geral com exclusividade. Eu vou pedir para colocar mais uma vez o vídeo, né, na audiência rotativa da TV. Muita gente chegando no Balanço Geral, porque sabe que aqui a gente vai a fundo na notícia e traz todos os detalhes. Eu queria mais uma vez o vídeo onde o João Pedro foi acusado de debochar da situação, onde o tiro não pegou nele, né? O tiro era para ele, mas pegou no Juan. Tá no ponto o vídeo? Então solta aí, vamos ver mais uma vez. Galera, tô bem, tô vivo. A treta foi lá no estacionamento, mas tá tudo certo. Não foi comigo, mas eu tô inteiro, tô vivo ainda, viu? Obrigado pela preocupação de todos aí. Acabei de sair do futebol, por isso que eu não respondi todos aí. Vou tentar responder, mas tô bem, graças a Deus. Tá aí, né? E na hora que ele fala, acabei de sair do futebol, né? O pessoal, claro, entendeu que ele tava meio que menosprezando. Ó, o cara tentou me matar, mas não me matou, quase matou outro, mas não fui eu, né? Mas ele conversou com o Guilherme e depois falou que a intenção não era essa. Ô Gui, daqui a pouquinho tem uma reportagem completa, só antecipa pra gente. Me parece que tem a entrevista que você citou do advogado, do delegado, tudo isso nesse material que você produziu e ainda hoje vamos colocar no ar aqui no Balanço Geral, é isso? É isso, Valentim. Daqui a pouco, então, a reportagem completa com mais trechos dessa entrevista. O José Pedro disse que está arrependido, porque ele falou o seguinte: se não fosse essa briga, esse homem não teria saído do estacionamento e voltado para atirar, e o Juan não estaria passando por essa situação, né? O Juan que acabou sendo atingido por esse tiro na cabeça. Então, ele disse que está arrependido, mas ele contou que no calor da emoção, quando já viu o colega sendo agredido com um tapa no braço, depois acabou sendo empurrado e aí ele partiu para cima desse homem que estava aqui causando confusão, porque tudo começou porque ele não quis pegar o ticket do estacionamento, né? Então, e ele disse também que o homem que entrou aqui atirando, ele estava nessa casa de shows e o José Pedro ouviu que ele também acabou arrumando confusão lá. E depois, na hora de voltar, né, para casa dele, para ir embora, outra confusão aqui. E aí essa confusão terminou dessa maneira. E a gente torce aqui para a recuperação do Juan, de 22 anos, que está internado em estado grave. Então, daqui a pouco, a reportagem, a gente vai falar mais sobre o José Pedro, que se envolveu nessa confusão. Era ele o alvo desse atirador. Ele dá detalhes sobre como tudo aconteceu desde o início, né, até o momento em que o homem entrou aqui atirando. E esse vídeo que causou muita polêmica. Muita gente que viu esse vídeo achou que ele estava debochando. Ele disse que não era um deboche. Ele está até em contato com o irmão do Juan, está torcendo pela recuperação do Juan. Foi um momento que ele estava ali depois de um jogo de futebol e aí ele gravou um vídeo para contar para os familiares que ele estava bem, mas que em nenhum momento a intenção era debochar do Juan, que ele não foi atingido, mas sim um outro homem, né? Então ele contou isso também nessa entrevista e essa história de que ele teria já conhecido, né, esse homem que entrou aqui atirando, que era uma briga antiga, ele negou. Ele disse que nunca tinha visto esse homem, foi a primeira vez e o motivo foi exatamente esse, né, pela falta do pagamento. Uma outra versão que o advogado apresentou ontem, a versão que o advogado apresentou de acordo com o cliente dele, que é o homem que entrou aqui e saiu atirando. E nós vamos continuar acompanhando esse caso, Valentim, para saber se realmente o delegado vai pedir a prisão desse homem que entrou aqui atirando, para saber o que vai acontecer com ele, né? E, claro, sempre buscando atualizações sobre o estado de saúde do Juan. Eu volto com você. Tá aí o nosso Guilherme Campos, que sabe tudo e um pouco mais, já está de volta com a reportagem completa. E, claro, qualquer nova informação aqui no Balanço é diferente. Chamou, falou, tá? Aqui não tem blá, 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 não tem, hein? Vamos um caso atrás do outro. Obrigado, Gui Campos.